Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 28. Efésios capítulo 4, a partir, do verso número 28 até o capítulo 5, o verso de número 2. Está também projetado aqui no telão. Diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fois selados para o dia da redenção. Longe de vós, longe, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, acabamos de ler a Tua santa palavra, e peço a Deus que, em o nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado pela liberdade, pelo momento que temos aqui, uma igreja tão linda nesta manhã, como sempre, juntos reunidos, glorificando e recebendo a Tua palavra. Abençoa as demais igrejas reunidas, ó Pai. Toda igreja seja agraciada, abençoada pelo Senhor. Nós oramos assim de coração, em nome de Jesus. Amém. Paulo, escrevendo esta carta, e nós temos estudado, e nós, semana passada, entramos nesses capítulos, nesses versos, e fomos até o verso de número 30. Então, na semana passada, só relembrando aqui rapidamente, falando do poder transformador do Evangelho. O poder transformador do Evangelho. Falamos aí que certas coisas não fazem parte de um verdadeiro cristão, sejam quais forem as suas crenças e doutrinas. Então Paulo está dizendo daquilo que não faz parte do verdadeiro cristão. Falamos também que o Evangelho, ele vai abraçar todas as áreas e nos livrar de todos os tipos de pecados. Lembramos a história de Zaqueu, já foi mencionado domingo passado. Falamos sobre 2 Coríntios 5,17, eu paro um pouquinho aqui agora. Como entender 2 Coríntios 5,17, como entender este verso? A Bíblia diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Quando alguém se converte, muitas coisas não mudam imediatamente. Algumas coisas mudam imediatamente. Fomos perdoados, fomos lavados, nosso nome é confirmado no livro da vida, escrito antes da fundação do mundo. Temos aí a restauração das nossas vidas, caminhando para o céu, isto imediato. Mas há algumas coisas que não mudam simultaneamente, que nós precisamos lidar com elas. Paulo está dizendo aqui, no versículo, por exemplo, 25, que estudamos domingo retrasado, deixando a mentira, fala a verdade. Verso 28, quem furtava, não furte mais. Cuidado com aquilo que você fala. Então Paulo está falando para a igreja. Paulo está falando para crentes. Paulo está falando para cristãos. Ele está dizendo assim, ó, cuide, venha policiar a sua vida, cuidar das suas palavras. Isso faz parte de você. O seu linguajar não muda da noite para o dia. A pessoa antes falava um monte de palavrão, ela disse, hoje eu aceito a Jesus na minha vida, hoje eu me rendo a Cristo. Ela sai só falando palavras doces, ela sai só falando no dia a dia, palavras bonitas. Não, ainda
ela traz algo consigo que ela precisa lidar e trabalhar cada dia para que não xingue mais, né? Então ela precisa lidar com essas coisas, ela precisa se policiar para viver segundo a palavra de Deus. Não fala que ele furtava, não furte mais. Já falamos que semana passada, eu vou correr aqui para dar sequência semana passada, para cair no tempo de hoje, né? Falamos também como comunicar, com conversação, comunicação, como eu vou falar com as pessoas, tudo isso que já está gravado, domingo passado, você pode ouvir depois, pelas redes sociais, o que devo falar, o que é bom para a edificação. Vamos para frente. Princípios que devem governar o meu falar. Eu tenho controle do que eu estou falando, não vou ser egocêntrico, voltado só para mim, buscar a glória para mim. Deve ser uma palavra boa, deve edificar e transmitir graça aos outros naquilo que eu estou falando. Falamos também, terminando semana passada, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não por nós, mas por Ele. Por que eu vou me policiar? Por que eu vou cuidar da minha vida? Porque a Bíblia diz que eu não posso entristecer o Espírito Santo. Aí aqui, Romanos 8 e 9, 1 Coríntios 6, 19, que os irmãos sabem de cor. Quer ver? O Cid vai falar para nós Romanos 8, 9 de cor. Ó, é isso aí, se alguém não tem o Espírito, não é de Deus. Parabéns, é isso mesmo, né? E o Hermo vai lembrar, 1 Coríntios 6, 19, diz o que, Hermo? Que nós somos templo, santuário do Espírito Santo. Acertou também. Veja que a Bíblia está dizendo que nosso corpo é santuário, é morada do Espírito Santo, e nós não podemos entristecê-lo. Isaías 63, verso 10, marque na sua Bíblia, grifa na sua Bíblia, que diz que há um perigo muito grande quando chegamos a contristar o Espírito Santo. E a pessoa que vai entristecendo o Espírito Santo, se ela chegar a contristar o Espírito Santo vai tornar inimigo da pessoa. E ele vai pelejar contra a pessoa. Então, há um alerta bíblico aí. Eu tenho o Espírito Santo, meu corpo é santuário e morada do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo habita em você. Ah, pastor, mas fulano de tal é muito gordo, será que cabe? Não, ele é Espírito, né? Então fica tranquilo, ele cabe no magrinho também, está lá também. O Espírito Santo está lá, dentro de nós, quer seja no Marcão, né, que tamanhão que é o Marcão, está lá o Espírito Santo também, ou no Hérito aí, que é magrinho, também o Espírito, estou profetizando. O Espírito Santo está aí também dentro de você, mas nós não podemos entristecê-lo. O que é entristecer? Agir de modo contrário à palavra de Deus. Se a minha palavra é torpe, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Se a minha palavra é mentirosa, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Toda vez que eu minto, eu estou entristecendo o Espírito Santo. João 8, 44 diz que quem mente chama o diabo de paizinho, né? Porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, então quem mente chama o diabo de pai, e é perigoso até querer se candidatar a presidente. Então veja que não posso mentir, a mentira não faz parte da nossa vida. Salmo 51 diz lá que quando a pessoa entristece o Espírito Santo, ela perde até o prazer da salvação. E quando ela se quebranta, se arrepende, ele ora como salmista: restitui-me a alegria da salvação. Quem entristeceu o Espírito Santo não tem mais prazer na leitura da palavra de Deus, não tem mais prazer nas coisas de Deus. Nós falamos tudo isso aí detalhado semana passada, agora dando sequência hoje. Perdoado e perdoando. Perdoado e perdoando é daqui para frente agora de hoje. Veja. Longe de vós, fora de vocês. Veja lá comigo na Bíblia. Está com a Bíblia aberta aí? Veja comigo lá, por favor. Alguém no auditório, leia bem forte para mim, bem forte, o verso 31, por gentileza. Efésios 4, 31. Isso, pode ler também, irmão.
Lê também para nós. Isso. Longe de vós. Longe. Fora. Fora de vocês. Joga fora. Longe de vocês. Faz necessário repetir que Paulo não está falando para ímpios. Paulo não está falando para ateus. Paulo está falando para cristãos, lavados, regenerados pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que passaram pela experiência do novo nascimento. Pessoas que tiveram um encontro com Cristo. Ele fala, longe de vós, longe. Sabe por quê? Porque você não é mais o que você era. Você agora é um cristão. Você agora é um regenerado. Você agora é um verdadeiro servo de Deus. E como servo de Deus, você precisa se comportar como tal. Então há algumas coisas que não fazem parte da vida do cristão. Há algumas coisas que não fazem parte de um homem, de uma mulher de Deus, consagrado, dedicado ao Senhor. E se você não mandar para fora, longe de vocês essas coisas, você, conforme o verso 30, você vai entristecer o Espírito Santo. E você foi selado para o dia da redenção. E você está caminhando para Nova Jerusalém. Então estas coisas você precisa cuidar. Billy Graham, falando sobre o olhar, quando questionado por pessoas sobre você olhar e ver algo que não deveria ter visto, uma cena que não deveria ter visto, ou ser atraído por alguma tentação no olhar, Billy Graham respondeu dizendo, o primeiro olhar é casual, mas o segundo olhar é intencional. Se você olhou casualmente, aquilo pode levar a uma tentação, você já desvia o seu olhar, mas se você olhou de novo, já foi intencional. Aí você pecou com o seu olhar. Mas veja que o Senhor, Ele não vai chegar em você e virar o seu rosto, e diz que você deve fazer isto. É o papel nosso. Aquilo que eu preguei alguns domingos atrás, que muitos não compreendem aquela doutrina, que precisamos voltar a ela, que é a soberania divina e a responsabilidade humana. Deus é soberano, mas eu sou responsável pelos meus atos, responsável por aquilo que eu faço. Veja, perceba que Paulo não diz assim, se você está mentindo, você ore para não mentir. Paulo não diz, se você está aí usando palavras torpes, ore para que não use mais palavras torpes. Ele não está dizendo, se você tinha costume de furtar, você não vai furtar mais, ore para não furtar. Aí a pessoa dobra o joelho e fala, Senhor, me ajude a não mentir, a não furtar, a não falar palavras indecentes, indecorosas. Se você tem o costume de contar piadas e usar o nome de Deus, é blasfêmia, com Deus não se brinca, e você, mas vai orar, Senhor, me ajude a não usar o teu nome em vão, me ajude a não soltar um palavrão. A Bíblia não manda orar por isso, não é interessante? Mas pastor, eu não estou entendendo, está dando aqui agora uma confusão no meu tic-teco, não estou entendendo mais nada. Eu não tenho que orar para não mentir, para não roubar, não furtar, não falar coisa decente. A Bíblia manda orar por tudo? Manda. Mas aqui Paulo não está mandando você orar. Ele está mandando você agir. Quem mentir não minta. Você tem o Espírito Santo, Ele habita em você. Então você mentir, não vou mentir mais.
furtava, roubava, não vou fazer mais. Eu falava palavrões, não vou fazer mais. E se algum dia escapar algum, você vai dizer, escapuliu. Você pede perdão, Senhor, me perdoe porque eu fiz algo que entristeceu o Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Aí você vai não fazer mais, irmãos, entenderam, sim ou não? Então tem muita coisa que as pessoas oram em vão. Tem coisa que Deus manda orar, tem coisa que Deus não manda orar, Ele manda agir. Ele manda agir. A pessoa está vivendo em pecado, ela já é cristão, mas continua no pecado, aí eu desconfio que você é cristão de fato. Mas digamos que é cristão, ela vai dizer, eu vou parar de pecar, porque eu sou convertido, não condiz com a minha vida, eu vou mudar de vida, eu vou tomar uma decisão. Porque a sua responsabilidade, diante da graça de Deus derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. E aqui, longe de vós, o que? Ele vai dizer, longe de vós, o que tem que estar longe da gente? Ele diz, a amargura. O que é a amargura? Azedume, ausência de cordialidade. Longe de vós toda a amargura. Eu não quero que na sua vida haja amargura. Você seja uma pessoa azeda, que não há cordialidade na sua vida, uma pessoa amarga. Quantas pessoas que pela vida, pelos problemas da vida, pelas consequências da vida, elas se tornaram pessoas amargas, azedas, tomadas de azedume. Não há nenhuma cordialidade, não há nenhuma palavra boa, mas só coisa negativa. A Bíblia diz, longe de vós toda amargura. Eu não quero que você se torne uma pessoa azeda, porque você é lavado pelo sangue de Jesus. E você lavado pelo sangue de Jesus, você tem uma palavra boa. Você não está agindo como está escrito aqui, a amargura. Nada é bom, tudo é mal. Pessoa cínica, que estraga tudo, só vê erro em todas as coisas. Resumindo, um chato. Nada é bom. Conhece alguém assim? Tudo é mal. Ela estraga tudo. Ela só vê erro. Você chega empolgado e a pessoa fala, você chega empolgado e diz, olha, Deus me abençoou, eu estou feliz, louvado seja o nome do Senhor. Aí o outro fala, que isso, você não presta para nada. Não vale para nada. Lembro de alguém, certa feita, num momento especial da sua vida, contando uma bênção recebida, mas cheia de empolgação, mas aquela bênção era muito simples, aparentemente, que não há bênção simples, é o modo de expressar, e contando com alegria, e o outro diz, no começo é assim mesmo, ruim, depois vai melhorar. Já jogou um balde de água fria? Alguém chega empolgado e a pessoa amarga, já joga aquele balde de água fria, ela acha erro em tudo, é um chato. E a Bíblia diz que o crente não pode ser chato. O crente alegra, amém, irmãos? Você alegra, amém? Não pode ser chato. Você está entendendo? Longe de vós a amargura. Você não é mais azedo. Você não é mais... Ali está escrito cínica, um cínico. Tudo, nada presta, nada está bom. Há mil coisas maravilhosas, mas ela pega um defeito, fala, não gostei disso, não gostei daquilo. Tivemos um grande culto há uns anos atrás, no centro de eventos da cidade. Maravilhoso culto. Coral cantou, coral convidado de outra igreja cantou, um quarteto cantou, o Ministério Louvor fez um louvor maravilhoso, o auditório estava entupido de gente, o reverendo Roberto Brasileiro, nosso presidente, ministrou a palavra do Senhor, foi bênção, e uma pessoa de uma outra cidade disse assim, o encontro foi péssimo, porque não cantou mais que um hino, foi péssimo, para mim não prestou para nada, a pessoa azeda, chata. O coral cantou 4 hinos, o quarteto cantou 2 hinos, a congregação cantou 1 hino, o Ministério Louvor cantou 3 canções, o Roberto Brasileiro pregou 35 minutos.
Conduzimos tudo isso numa hora e meia para não extrapolar, mas a pessoa viu um ato que gostaria que tivesse, não teve, mas foi muito ruim, não prestou para nada. Amarga, azeda. O cristão não pode ser azedo, o cristão não pode ser amargo. Alguém, certa feita, ele tomou uma decisão: eu quero só ver coisas positivas, eu não quero ficar destacando coisas negativas. Ele olhava para alguém, não tinha nada de bom, mas via uma camisa bonita. Ele falava: que camisa linda que você está usando, para destacar algo bom, positivo. Ou seja, não seja amargo, longe de vocês, não sejam chato. Aquela pessoa chata, ninguém gosta de ficar perto do chato, pois só critica, só lança crítica. Ah, não gostei do culto porque demorou demais, não gostei do culto porque foi rápido demais. Talvez estava num velório aqui embaixo da igreja, o templo era lá embaixo, sala menor, antes de ampliar a igreja para a direita, esquerda, para frente e para trás. E eu estava pregando no velório, me ensinei uma palavra de 30 minutos no velório, era noite. Meu irmão me disse: pastor, por que já demorou na pregação? Podia ser mais rápido. Eu falei: meu irmão, primeiro, o defunto não vai sair daqui essa noite toda, vai ficar deitado aqui a noite toda. Terceiro lugar, todos que estão aqui, muitas pessoas não cristãs, precisam ouvir o Evangelho de Jesus, é uma oportunidade de pregar. Ele disse: pastor, não havia pensado nisso, então eu quero te pedir, por favor, na próxima vez, pregue um pouquinho mais. Eu falei: amém, louvado seja. Não pode haver isto. Amargo, azedo, só vê coisa negativa, longe de vós, ira e cólera. Aí ele vai dizer, antes de entrar na gritaria, deixa eu voltar aqui na ira e na cólera, raiva. Veja que uma coisa vai puxando a outra. A pessoa que é amarga, tomada de amargura, ela é levada à cólera e à ira, que caminha lado a lado. O amargo está irado, ele está sempre com raiva, ele acorda com raiva, e alguém pergunta: por que você está com raiva? Ele diz: ainda não sei, mas eu já estou. Ele está antecipando a raiva, sempre com aquela cara fechada. E lá em Minas dizia assim: cara fechada é cara de fome. Oi? Não entendi. Bullying, né? Cara de fome, ele está irado, e a raiva vai tomando, porque ele está amargo. Eu não estou gostando de tal coisa, e o fogo vai subindo, e a ira vai vindo, e ele está ali, e daqui a pouco ele começa a gritar, gritos de violência. Veja que uma coisa vai puxando a outra. Amargo, fica irado e começa a gritar. E nesse grito de violência, o que acontece? Ele começa a blasfemar. Blasfêmia, que é o prazer e difamar. Em difamar, faltou um M ali. Prazer em difamar. Eu não gostei, estou com raiva, eu estou gritando, eu estou difamando. Não presta, não serve. A Bíblia diz: longe de vós. Longe de vós. Às vezes uma coisa pequena, uma coisa até insignificativa, uma coisa que poderia ter sido resolvido facilmente, mas ele não quis resolver e começa agora a difamar. Não presta, como eu falei do culto lá em tal lugar. Ah, não presta, não gostei, e começa a difamar. Não gostei. Malícia. Maus desejos com relação aos outros. Olha a sequência. Agora ele está com maus desejos com relação aos outros. Malícia. Queria que aquela pessoa morresse, queria que aquela pessoa se explodisse, queria que aquela pessoa isso, aquilo outro. Ele começa a ter maus desejos. Ele começa a querer e desejar o mal para a pessoa. Não quero que a pessoa seja bem sucedida, quero mal para a pessoa. Lembro uma vez, há muito tempo atrás, Deus me deu a graça, quando eu adquiri um carro, primeiro carro que eu havia adquirido, zero, carro simples, mas há muito tempo atrás, e alguém disse assim: pastor, eu queria ver o teu carro. Foi bênção de Deus.
e a gente compra carro e vem com engate. Sabe por que carro novo vem com engate? Para carregar o carnê na carretinha, para pagar as mensalidades mês após mês. Por isso carro novo nosso vem com engate. O carro dele tem engate, para quê? Para carregar o carnê que acompanha. E a pessoa queria ver o teu carro, pastor. Eu levei no estacionamento aqui o carro, e era um carro sedã. Ele olhou para o carro sedã e disse assim: eu achei que fosse hatch. Saiu com raiva. Falei, mas o que tem a ver ser hatch, ser sedã? Ficou com raiva, porque era melhor do que ele pensava. Ou seja, é só uma ilustração que estou contando, mas há pessoas que têm desejo mal em relação, ele não quer que o outro cresça, ele não quer que a igreja do outro cresça. Aqui vocês são prova, quase todo culto, pode dizer todo culto, nós oramos por todas as igrejas, e queremos o crescimento de todas as igrejas, de todos os pastores, de todos os ministros, porque nós não somos melhores do que ninguém, e não temos a pretensão em ser. Nós abençoamos a todos em nome de Jesus, amém, irmãos? Mas veja a sequência, a pessoa está amarga, a ira chega, e a ira ao chegar, começa a gritar, começa a difamar e desejar o não sucesso na vida do outro. O não sucesso na vida do outro. Numa reunião de presbitério, falava sobre o crescimento de uma igreja, e alguém disse: a igreja de fulano cresce de qualquer jeito, tudo atrapalhado, cresce de qualquer jeito. E outro disse: e a sua nem de qualquer jeito está crescendo. Ou seja, não gosta de ver o sucesso do outro, já fica ali querendo derrubar e achar um ponto negativo para humilhar. E a Bíblia está dizendo: longe, longe de vós. Eu não quero essas coisas na sua vida, eu não quero que essas coisas façam parte da sua vida, façam parte do seu coração. Mas eu quero dizer a você o que você deve fazer. E a Bíblia vai trazer para nós: primeiro, sede benignos. Vai dizer, segundo, perdoe. Há um princípio importante em Lucas 11, 24 a 36. Antes de entrar sobre ser bons e perdoar, quero trazer a você Lucas 11, 24 a 36. Este texto fala daquele episódio do endemoniado, aonde o homem fora liberto. E o diabo vai embora, e o diabo é expulso. Mas diz a Bíblia que o diabo, após ser expulso, ele volta, e se encontrar a casa vazia, ornamentada, vazia, ele traz consigo 7 piores demônios, e o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Qual é o grande princípio deste texto? Quando você se livrou de algumas coisas, você precisa preencher com outras. Eu não quero mais ser amargo, eu não quero mais desejar o mal dos outros, não quero mais gritar com as pessoas, não quero xingar as pessoas, eu não quero ofender as pessoas. Você só não quer, e se ficar nisso, você será pior do que elas, porque a casa está vazia. Então você precisa preencher com atos de benignidade. Sede benignos, seja bondoso. Eu preciso agir com bondade, e para agir com bondade, eu preciso perdoar. Em Mateus 18, 23 a 35, nos fala sobre o perdão. Eu queria que você abrisse a Bíblia neste texto comigo. Mateus 18, verso 23 ao verso 35. Eu vou ler rapidamente aqui na palavra do Senhor. Mateus capítulo 18. Eu leio rápido, verso 23 ao verso 35. Diz assim, Mateus 18, 23. Por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo:
paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Olha aí, sendo íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos ver aqui juntos. Primeiro lá, verdade sobre o perdão. Primeiro, todos nós somos devedores. Todos nós. Segunda verdade, se fomos perdoados, por que não perdoar? Terceira, tudo quanto o nosso próximo nos deve é infinitamente menor do que aquilo que devemos a Deus. Quarto, não perdoar é tratar como não foi tratado. Quinto, Deus castiga quem não perdoa. Princípios do perdão. Vou repetir. Todos nós somos devedores. Os dois ali deviam. Todos nós somos devedores. Se fomos perdoados, porque eu não vou perdoar? Tudo quanto meu próximo me deve é menor do que aquilo que eu devo para Deus. Se Deus me perdoou, e se eu não perdoo, eu estou tratando o outro como eu não fui tratado, eu fui tratado com perdão. E Deus castiga quem não perdoa. A oração do Pai Nosso perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então veja que a oração do Pai Nosso, você está pedindo a Deus para te perdoar assim como você perdoa. E o texto diz assim, Efésios 4, 23, antes sede uns para com os outros, 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivo, tenha paciência, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, como também Deus te perdoou, você precisa perdoar. Quando você perdoa, você lança a cólera, a ira por terra, você lança longe de você, a amargura longe de você, a raiva longe de você, a blasfêmia longe de você, porque você perdoou. Eu não posso guardar raiz de amargura no meu coração, aquela amargor, aquela raiva, aquela ira, aquela cólera que me ofende, que eu fico pensando naquilo um terço do meu dia, pensando em coisas ruins, ou a maior parte do meu tempo pensando em coisas ruins. Eu preciso liberar o perdão, se eu quero o perdão de Deus. Se eu não libero o perdão, Deus não me perdoa. Eu estava pregando uma igreja no estado de São Paulo, foi algo maravilhoso de Deus, que após o culto, ou no final da mensagem, era de manhã, as pessoas, alguns pediram a palavra, eu achei aqui um pouco fora do comum, e um foi à frente e disse: eu quero pedir perdão a fulano de tal, porque eu ofendi ele. Eu disse: eu também quero pedir perdão para Beltrano, eu também quero pedir perdão para Beltrano. Tinha mais de 40 pessoas na frente pedindo perdão uns pelos outros, e foi um grande mover de Deus naquela igreja. Pregava em outra igreja no sul de Minas, falando sobre a importância do perdão, o que Deus fala sobre o perdão, e houve um quebrantamento da igreja, a igreja começou a chorar, a liderança começou a chorar, e Deus agiu poderosamente naquela manhã, na vida da igreja, e falaram, era o que nós estávamos precisando ouvir, e hoje nós estamos perdoados, porque na trajetória da vida guardamos muitas mágoas, muitos rancores, muita raiz de amargura, muitas ofensas, e nós lembramos de ofensa de fulano, e nós também ofendemos, mas hoje Deus nos tratou, e o perdão veio sobre as nossas vidas, e o Espírito Santo visitou a igreja. É o poder da palavra do Senhor, não é o pastor que prega, mas é o poder da palavra de Deus, e a Bíblia é eficaz. E aqui o autor está nos dizendo que nós devemos perdoar, e se Deus
olhar para nós e ver que não estamos perdoando, Ele nos castiga. O texto sagrado fala: perdoei aquela dívida, não deveria tu fazer igual ao teu próximo? Se eu te perdoei, você perdoa também. Mas vamos ver aqui, irmãos, para a glória de Deus, outros textos. Mateus 6,15, olha o que diz Mateus 6,15. Mateus 6,15 está marcando, você pode aí marcar na sua Bíblia. Mateus 6,15 vai dizer: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas. Marcos 11:25, Marcos capítulo 11, verso 25, Marcos 11, verso 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Faltou um ponto ali, mas você sabe que é Marcos 11, 25. Quando estiverdes orando, olha lá, olha o princípio. E quando estiverdes orando, primeira coisa que o texto fala, a Bíblia não manda orar. A Bíblia já parte do princípio que você ora. O cristão não é mandado orar, já parte do princípio que ele ora. E quando estiverdes orando, pastor, mas a Bíblia diz orar sem cessar. Lá é você orar continuamente. A Bíblia não diz assim para você: eu sei que é crente, ore. Ela diz: quando estiveres orando, que já parte do princípio que você ora. E quando você estiver orando, se tens alguma coisa contra alguém, está orando: Senhor, meu Deus, meu Pai, estou pedindo uma bênção ao Senhor, estou abrindo meu coração diante do Senhor. Você lembra no seu íntimo que você tem algo contra alguém. E Deus, lembrei que tinha alguma raiva aqui de fulano. Perdoai. Quando? Na oração. Para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Você está orando, você lembrou, você já libera o perdão? Senhor, eu perdoo aquela pessoa em nome de Jesus diante do Senhor. Mas Efésios diz: não mintais. Então não estou mentindo, eu estou perdoando. Ele está perdoado em nome de Jesus. Aí Deus fala: então eu te perdoo. Já que você está perdoado, você liberou perdão, pode pedir o que você quiser. Eu vou abrir as janelas do céu e vou te abençoar em nome de Jesus. Há muitas dores no corpo, há muitas dores psicossomáticas que vêm como fruto de alguém que não perdoa. Há muitas dores que são curadas simultaneamente, imediatamente, quando alguém libera perdão. Perdão tem um efeito curador. Libera o perdão, você é curado de muitas coisas. Há muitas doenças que vieram, que estão no corpo da pessoa, porque ela não libera perdão, ela precisa perdoar. Mas vamos para frente. Lucas 17, 3 e 4. Lucas 17, 3 e 4, que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 17, verso 3 e 4. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Se teu irmão pecar contra ti e dizer: estou arrependido, está perdoado. 7 vezes no dia ele pecou contra você, e 7 vezes ele pediu perdão, você fala: está perdoado. Pastor, perdoar uma vez é fácil, mas perdoar 7 é muita coisa. Mateus 18, 21 e 22, diz lá, Mateus 18, então vamos aumentar um pouquinho a nossa conta. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Dá quanto isso? 490? Aí você diz, naquele linguajar não pastoral: caramba! Bate!
Perdoei o cara 490 vezes no dia. Mas deve ser ruim demais um cara errar tanto assim. Você não fala porque você não pode usar blasfêmia? Se ele te pedir 490 vezes perdão, porque ele está arrependido, você perdoa. Pastor, então quer dizer, aí a pessoa quer dar um jeitinho na Bíblia, se ele não estiver arrependido, então posso não perdoar? Quando estiveres orando, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, perdoa, para que vosso Pai vos perdoe também. O meu perdão não está condicionado ao arrependimento do outro. Jesus diz, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Mas eu já roguei ao Pai por ti, que te perdoasse. Eu sei que você vai errar contra mim, mas eu já pedi perdão a Deus por você, e você já está perdoado. Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes. Estevão sendo apedrejado, era um homem como eu e você, carne e sangue. Diz, Pai, perdoa-lhes, não lhes impute este pecado. Perdão, porque o perdão é um relacionamento seu com Deus. Você não perdoa para ser feliz, você perdoa porque você quer viver na presença de Deus e ter relacionamento com Deus. Jesus Cristo veio a este mundo, não porque simplesmente amou você. Ele amou, é verdade, mas não é só por isso. Ele veio a este mundo morrer na cruz para honrar a Deus e glorificar a Deus na restauração da igreja do Senhor. O alvo era Deus, não era você. Você não é o centro, eu não sou o centro é Deus, e a glória é de Deus, e não é minha. Amém, irmãos? Eu sou importante, porque Jesus veio a este mundo, morreu na cruz por mim. Ah, como eu sou importante, você é importante, você é importante. Jesus morreu por você, você não é importante, importante é Deus. Ele veio por causa de Deus, e morreu por causa de você, pensando em Deus, para a glória de Deus. Aí você, lógico, vai se sentir valorizado, porque foi resgatado. Mas por que você foi resgatado? Para bater no peito dizendo, ah, eu sou bom. Não, hoje eu posso glorificar a Deus, porque Jesus me resgatou, e eu vivo para a glória de Deus. Amém? Como isso é importante. Nós não somos o centro, é Deus. Tem muitas músicas que não prestam para nada, põe um homem como centro. O homem não é o centro, é Deus. Por que você não vai guardar rancor? Porque você quer o perdão de Deus? E para ter o perdão de Deus, o condicional é: perdoa o seu irmão, perdoa a sua irmã, perdoa o seu próximo. Não guarda rancor no seu coração. Mas pastor, se ele não se arrepender, problema dele com Deus. O meu é perdoá-lo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas se ele continuar a não se arrepender, repito, problema dele com Deus. Não é problema meu. O meu problema é perdoar em nome de Jesus. Quer dizer, está perdoado. O coração do cristão não pode ter rancor. O coração do cristão não pode ter mágoas. O coração do cristão não pode ter ressentimentos, que gerará ou geraria raiz de amargura. O coração do cristão tem que ser limpo. E o cristão não é chato. O cristão é abençoado e abençoador. Por isso, diga não. 2 coisas. Primeiro, silêncio é a voz do perdão. Segundo, o tempo é um santo remédio para curar as relações. Isto aqui é doutrina, ensinamento do demônio, do diabo. Não é de Deus. Eu estou em silêncio, meu silêncio é a voz do perdão. Não. Não. O tempo é um santo remédio para curar as relações. Com o tempo eu vou perdoar. Coisa do diabo. A Bíblia diz, perdoe agora, está orando, perdoa agora. Vou dar mais um tempo. Uma vez 2 pessoas estavam brigadas, eu conversava com elas, e falava, vocês precisam liberar perdão, libera perdão para ela, perdoe agora em nome de Jesus.
E a pessoa me disse assim: pastor, eu vou orar sobre isso para ver o que Deus quer da minha vida. Como eu não posso xingar, eu não xinguei. Eu falei: mas você está errado. Tem muita gente orando para Deus falar o que Ele já falou. Ele manda perdoar. Eu vou orar, porque se eu sentir vontade no coração de perdoar, pastor, porque veja bem, para perdoar tem que ter vontade. Não tem que ter vontade, tem que ter decisão. Eu posso não ter vontade, mas eu perdoei em nome de Jesus, porque é mandamento, é palavra, é ordenança do Senhor, para a glória do Senhor, amém, irmãos? Eu espero a vontade. Não, você perdoa. Não vai dar tempo ao tempo, é imediato. A Bíblia diz: ao trazeres ao altar a oferta, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa, reconcilia com ele, depois volta e faz. Irmão, se você quer entrar no céu, habitar no céu, o coração tem que estar limpo. Uma canção que tem na igreja, cantamos: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, transformado, inspirado por Jesus. O que a Bíblia está dizendo para você? O que a Bíblia está dizendo para a igreja do Senhor Jesus? Ela está dizendo o seguinte: somos imitadores de Deus, somos filhos amados. Se sou imitador de Deus, filho amado, eu tenho que viver em amor. Diz aqui a palavra do Senhor, aqui aos Efésios, capítulo 4, capítulo 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Sede imitadores de Deus, andai em amor, como Cristo amou, se entregue como Ele se entregou, como oferta e sacrifício a Deus. A sua oferta, seu sacrifício a Deus, é liberar o perdão e ser benigno, porque mandou embora a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, não faz parte da sua vida. Somos filhos amados, estamos vivendo em amor. 1 Coríntios 13, você pode falar, ler lá depois sobre o amor. 1 João fala sobre o amor. Se alguém não ama, não é nascido de Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não nasceu de Deus, e precisa nascer de Deus para viver um verdadeiro amor. A fé cristã e o ensino cristão aplicam-se à totalidade da vida e afetam totalmente em cada detalhe. Se o seu cristianismo afeta todos os detalhes da sua vida, não é cristianismo. Porque o cristianismo leva a viver isto. Não adianta ser um baita religioso no domingo, porém esquecer do cristianismo o resto da semana. Não pode ser um religioso domingo, cantando louvado seja o Senhor, glória a Deus, as mãos ao alto, mas durante a semana esquece Deus. E isso não pode, porque o Deus da semana é o mesmo Deus do domingo. E você está vivendo o cristianismo do Senhor, está vivendo a palavra do Senhor, você está firmado na palavra. Veja que a Bíblia está dizendo à igreja é longe de vocês, mas quando vocês tiraram isto, venham preencher com outras coisas. Sou bondoso, aqui a Bíblia está dizendo, bondoso, benigno, que é bondade. Você está liberando perdão, você está imitando a Deus, e você está vivendo como filho amado do Senhor. Aí Deus derrama a bênção, e você faz isso, como diz o verso 2, capítulo 5, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A pergunta seria: a pessoa está disposta a fazer um sacrifício para Deus? Qual é o sacrifício para Deus? É matar um cordeiro, matar um bode, matar uma vaca, matar um boi? Não. Liberar o perdão para aqueles que te ofenderam, aqueles que te machucaram, aqueles que te maltrataram no decorrer da vida, porque Deus em Cristo te perdoou, e assim você precisa perdoar também em nome de Jesus. Certa feita eu pregava sobre perdão numa igreja. Depois minha irmã disse para mim: pastor, eu esperava que o culto terminasse logo aquele dia, pois eu queria chegar em casa, pegar o telefone, ligar para alguém dizendo: eu te perdoo, e me perdoe. Para perdoar tem que reconhecer o erro, a falha, mesmo quando não há falha, liberar o perdão, pois o perdão é dar ao outro o direito de viver novamente. Perdoar é dar ao outro o direito de viver novamente. Quando você não perdoa, você matou a pessoa no seu íntimo, você o matou no seu coração. Mas quando libera o perdão,
você trouxe a ela o direito de renascer e viver novamente. Paulo está falando para a igreja do Senhor, é a igreja que nasceu de novo e tem uma nova vida. E algumas coisas não fazem parte da velha vida, por isso abandonamos, estamos na presença de